noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos à quarta edição do ID Juntos. Nesta edição estamos com o querido Hugo Silo, que é editor-chefe e sócio do Brasil Economy. O Hugo já está aí, vamos apresentá-lo em breve, mas antes vou passar uns recadinhos. Pessoal, antes de mais nada, obrigado por participarem. Como eu costumo falar em todas as lives que a gente faz, seja com os redacienses, seja nas aulinhas gratuitas que a gente dá, né? Somos mais de 700 membros e poucos participam, mas esses poucos que sempre estão se destacando ali. Então, se você é novo hoje, continue, participe. Ou se você não conseguiu e não assistiu a live, também vai ter a possibilidade, né, de as pessoas lá do grupo têm a possibilidade de assistir a gravação que eu disponibilizo depois. Então, como funciona? Então, hoje estamos aqui com o Hugo, no mês passado foi com o André, acabou o Hugo, já daqui a alguns dias eu já compartilho a gravação do André, né? Para quem estava na live ter aí a prioridade de poder ter esses conteúdos novos. Bom, o que é a ID Juntos? A ID Juntos, para quem está chegando pela primeira vez, é uma live mensal na qual eu convido um redacense de destaque para bater um papo aqui, para mostrar como que é a redação, né? Como é a cabeça da redação, que a gente sempre precisa tentar entender como funciona, e também para mostrar as dificuldades do lado de lá, né? Também a gente passar para eles as nossas dificuldades, por que às vezes a gente, né, manda um release que não tem tanto a ver, ou por que a gente às vezes insiste, né? Então essa troca gera empatia, e a empatia, como a gente sabe, é importante no nosso relacionamento. Então, vou abrir aqui para o Hugo. Hugo, seja muito bem-vindo. É uma honra aqui ter você nessa nova edição da ID Juntos. E eu queria que você começasse ali se apresentando, falasse um breve histórico aqui para os agencianos que estão com a gente. Joia. Jorge, obrigado. É um prazer, uma honra poder participar com vocês aqui dessa live. E eu vi que tantos colegas de longa data entraram aqui, mas eu queria te parabenizar também pela abertura da live. Adorei aí, começou em grande estilo, então, muito obrigado, viu? Muito bom. E eu acho que é uma oportunidade muito boa a gente poder se aproximar e ter esse tipo de papo com uma certa frequência, ouvir dos dois lados, porque eu sei que existem demandas, existem realidades um pouco distintas, né? Redação, agência, comunicação corporativa, então é uma oportunidade muito boa. Bom, para me apresentar um pouquinho, fazer um breve resumo, eu acho que a grande maioria deve me conhecer ou associar o meu nome a Isto é Dinheiro, né? Por onde eu fiquei por 17 anos, praticamente virei meio que um patrimônio da casa, eu era, acho que, o segundo mais antigo da casa, estou atrás do dono, e daí foi um lugar onde eu passei assim, momentos muito, muito bons. Bom, retomando, é o seguinte, eu fiquei 17 anos lá na Isto é Dinheiro, comecei ali como repórter de economia. Dentro da Isto é Dinheiro, a gente fui me movimentando dentro das editorias, passei a editor de economia, editor de negócios. Durante um tempo também fui editor de estilo, que é negócios da área de luxo. Fui também editor especial, né, aquele que sai buscando as matérias, as grandes entrevistas. Então passei por várias editorias, transitei ali dentro da redação por várias editorias ao longo desses 17 anos. No final do meu período lá, eu estava como redator-chefe, e foi também uma experiência muito boa. A gente já estava com uma equipe muito mais enxuta. Quando eu entrei lá na Isto é Dinheiro, em 2007, a redação ela tinha 70 jornalistas, né? Quando eu saí, a gente estava ali em 12. Nossa. Então, assim, houve um período muito bom, né? E houve um período de forte enxugamento também, né? Uhum. Vocês estão com barulho? Já tirei. Boa. Então, nesse período de 17 anos na Isto é Dinheiro, eu tive, assim, tanto a fase de grande redação,
né, com 70 jornalistas, então era uma grande escola, era uma grande universidade de jornalismo, aquilo ali para mim foi muito bom. E também, no final, quando a equipe já estava mais enxuta, com menos revistas, com uma equipe mais compacta, também é uma aprendizagem, porque a gente acaba aprendendo a fazer muito com pouco, né? Então, foi ali na Isto é Dinheiro que eu fiz a minha carreira, que eu praticamente formei a minha família, né? Conheci a minha esposa, ali que dizem que jornalista procria em cativeiro, então a gente acabou se conhecendo ali, nossa família... Jaqueline que está aí, né? Está assistindo e tal. Trabalhou com você lá no Grupo Folha, Sim, né? é aquilo que a gente fala, né? O jornalismo é um mundinho, né? Tipo, a gente sempre conhece alguém, pelo menos um degrau, né? Exato. Então, é isso. Acho que é bem interessante. Sabe o que eu queria saber, Hugo? Você marcou sua vida, né? Você marcou a Isto é marcou sua vida, e agora você está numa outra fase, né? Assim, a gente... quando pensa em redação, né, a gente pensa, nossa, como que você vai crescer, como que você vai receber mais dinheiro, porque às vezes o cara é repórter, ele é um ótimo repórter e vira um editor que não é tão bom, não é a dele, mas é porque o editor ganha mais, né, e aí vai. E hoje, Hugo, você é sócio, né, você é sócio de um veículo, né, eu acho que isso é uma coisa muito, muito interessante, né, além de editor-chefe. Como foi essa transição? Conta um pouquinho ali e me fala um pouquinho como está sendo esse começo do Brasil Economy. Tá. Bom, primeiro, essa questão de, para você crescer na carreira, você tem que deixar de ser repórter, isso é um grande problema, acho que é um grande desafio na nossa carreira, né? Sim, sim. Porque eu conheço excelentes repórteres que são péssimos editores, e no fim eles acabam se tornando editores meia boca, né? Exato. E sentem saudade dos tempos de reportagem, né? Sim, sim. Então, assim, eu acho que os veículos, né, deveriam valorizar, acho que o nosso mercado deveria valorizar muito mais o repórter, a grande reportagem. Embora hoje não exista mais, como as redações encolheram muito, não existe mais repórter que só faz reportagem e editor que só edita, né? Então, mesmo lá na Isto é Dinheiro, ou agora no Brasil Economy, os editores, eles são também os repórteres, né? Então, aliás, os editores são os grandes repórteres especiais, porque tem fonte, tem boas agendas, tem bons contatos, tem uma relação de longa data com as empresas, com as assessorias, com os empresários. Então, é papel do editor hoje buscar as grandes reportagens. Então, essa divisão entre editor edita e repórter faz matéria, isso acabou, isso não existe mais, né? Pauteiro, né? Pauteiro tá quase acabando, né? Acho que tá juntando, acho que isso é importante, o pessoal que é de agência, que é de empresa, entender essa dinâmica nova, né? E eu me lembro que, assim, teve uma fase, talvez 10, 15 anos atrás, quando nosso mercado estava um pouco mais bem nutrido financeiramente. Eu lembro que tinha muito editor que se envergonhava de ser chamado de repórter, né? E eu acho que o editor que se envergonha de ser chamado de repórter, ele não serve para ser nem jornalista, né? Porque o filé mignon do jornalismo é reportagem, né? Sim. Ficar sentado, reescrevendo texto, corrigindo, fazendo legenda, é um cargo importante, mas é burocrático e não é o que é que tem de mais gostoso na nossa profissão, né? Sim. Mas, enfim, daí eu saí, essa transição para o Brasil Economy foi uma transição bem interessante. Eu fiquei durante 25 anos em grandes redações, com a cabeça focada em produção editorial, né? Em texto, em grandes reportagens e tal. No ano passado, quando a situação da editora começou a se agravar, né, da Editora 3 começou a se agravar, e eu já estava pensando em projetos, buscando alternativas, eu sabia que a gente estava ali numa situação que poderia terminar como terminou, que foi o fechamento da editora. Eu conversei com o Flávio Pestana, que é o CEO do Brasil Economy, ele é o cabeça do projeto, né? Ele é um cara de comunicação muito experiente, foi
fundador do Valor Econômico, já foi diretor do Estadão, da Folha. Então, assim, tem uma bagagem muito grande na área de comunicação, embora não seja jornalista, ele é executivo da área de comunicação, né? O José Roberto Maluf, que hoje ele é presidente da TV Cultura e da Fundação Padre Anchieta, também está no projeto como sócio. Sim. E o Agostinho Turbian, que é um publisher, ele é um empresário que tem revistas segmentadas da área do direito, da área de economia também, já circulou no Brasil a América Economia. Então, esses 3 sócios, em conversa com eles, numa conversa no final do ano passado, eu fui convidado por eles a integrar a Sociedade do Brasil Economy. Bacana. E, claro, fiquei muito feliz por isso, aceitei o convite e dei início à minha transição, ainda com a Isto é Dinheiro em pé, né? Ainda com a revista funcionando. E, infelizmente, durante esse processo, ela acabou fechando. Mas o que muda hoje, na prática, né? Hoje, como sócio e como o editor-chefe, eu tenho que equilibrar entre a sustentabilidade da empresa e a qualidade do conteúdo editorial. Isso não significa que matérias e parte comercial se misturem, mas a gente tem sempre que pensar de forma estratégica como ampliar a equipe, como contratar gente fora, como fazer cobertura de eventos ou de empresas fora do eixo Rio-São Paulo. Então, a gente tem que criar estratégias, por exemplo, de cobertura em Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Fortaleza, ou seja, pensar muito mais de forma estratégica na estrutura da operação, em vez de só pensar na minha matéria, né? Então, antes era só a minha matéria, agora tem que pensar na matéria de todos, né? Então, é mais ou menos assim. E essa questão que você apontou aí, essa regionalização, ela não é exclusiva do Brasil Economy, né? Você pensar, isso é muito importante para a gente, né? Porque a gente às vezes reclama muito de, eu trabalho aqui, sou do Ceará, né? Sou do Amapá, não tem espaço, tal. Assim, eu não ouvi só de você, estou ouvindo agora de você, né, Hugo? Mas eu ouvi também que outras mídias muito relevantes estão buscando essa regionalização e até filiais, tá? Em alguns lugares, mas aí também é outra questão. Hugo, vamos falar um pouquinho mais então do nosso dia a dia que o pessoal vive perguntando, né? Assim, eu não gosto muito da gente deixar o nível da conversa muito baixo ali. Como eu faço para te conseguir uma pauta e tal? Mas assim, eu queria que você falasse assim, como que é o jeito do assessor de imprensa que você curte, assim? É um cara que você já tem relacionamento? É um cara que tem uma pauta legal? Como que você... qual que é a sua carteira ali de agencianos que você falou, essas pessoas são legais? O que elas precisam ter? Então, eu acho que assim, o fundamental para uma boa relação entre um agenciano e um redaciense num processo de emplacar a pauta, é o assessor conhecer, né, o agenciano conhecer a linha editorial, conhecer que tipo de matéria vale para aquele veículo. Porque muitas vezes a pauta é boa, mas ela não vale para o Brasil Economy. Mas ela pode valer para Exame, ela pode valer para o Valor, ela pode valer para o Brasil Journal, para o Neofeed. Então, assim, eu acho que fazer a lição de casa e entender que tipo de pauta o veículo gosta mais, publica mais. E aí, essa sugestão ela vem muito mais redonda, e isso evita, muitas vezes, o atrito de dizer o seguinte, olha, mas essa pauta não é para o meu veículo. Mas a pauta é boa. Eu falei, eu sei que é boa, mas não é para mim, né? Então, assim, tem gente que ama fígado acebolado, tem gente que odeia fígado acebolado. A discussão não é se o fígado é bom ou é ruim, a questão é, este veículo, ele vai receber bem, ele vai absorver bem essa pauta, tem fit com a linha editorial dele? Então, assim, ou o outro veículo, se o Brasil Economy não gosta do fígado acebolado, mas o Neofeed gosta, o Brasil Journal gosta, o Money Report gosta, então, assim, estuda qual é a linha editorial, qual é o tipo de pauta que encaixa no veículo, para que isso seja assertivo, né? Então, assim, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, qual é o estilo, qual é o jeito
que se emplaca uma pauta no Brasil Economy. São as pautas que têm ligação, tem fit com a nossa linha editorial. Agora, qual é a nossa linha editorial? Depois a gente vai avançando aí, eu já ia emendar, né, para você explicar para o pessoal onde que você se situa, né? Assim, porque quando surgiu o Brasil Economy, Brasil Economy, Brasil Journal, será que, né? O Neofeed, onde que vocês estão se situando ali em meio a esses outros concorrentes, não deixam de ser, né? Claro. Mas vou chegar lá, mas eu queria reforçar essa sua resposta, gente, é o seguinte, ó, fala olhando no olho de vocês. Todos os jornalistas que vieram aqui na ID Juntos até hoje falaram a mesma coisa. Pesquisa a mídia, pesquisa a mídia. Então, gente, receber um follow-up, não importa que você é júnior, não importa que você recebeu a planilha de follow-up, não adianta pegar e ficar ligando sem você conhecer o cara, se você conhecer o jornalista, se você conhecer a mídia. Mas eu nunca ouvi falar. Não importa, entra no LinkedIn, entra na mídia, entra no veículo, pesquisa. Todo mundo fala isso e a gente continua errando, entendeu? Mas eu tenho que vender a pauta mesmo. Tudo bem, mas pelo menos você está vendo. Olha, Hugo, talvez não seja muito o seu fit, mas dá uma analisada. Eu sei que vocês vêm por aqui. Isso ajuda na venda da pauta e, mais do que isso, faz com que o cara da redação, o Hugo ou qualquer um, veja você como, cara, esse cara entende um pouco porque ele pesquisou, ele viu. Então é isso. Mas, Hugo, vamos lá. Fala aí onde que o Brasil Economy se situa hoje ali. Quais são as pautas que vocês gostam? Tá, deixa eu só, antes de entrar nessa resposta, eu queria Claro. só trazer um comentário, que muitas vezes eu recebo por WhatsApp assim, fala, Hugo, beleza? Que você cobre aí? Não, aí não dá, né? Assim, e não é uma vez só. Não, assim, não dá. Assim, eu entendo que tem um processo de juniorização de algumas assessorias, mas assim, o que eu cubro, eu não sei nem responder, porque eu cubro tudo, né? Assim, é pauta de petroquímica, é pauta de aviação, é pauta de automotivo, é pauta de juros, câmbio, é pauta, ou seja, a gente faz economia e negócios. Então, quando vem uma pergunta dessa, o que você cobra aí, fica até difícil de responder. Não que eu não queira responder, mas é que eu não sei nem o que eu falo, né? Eu falo, eu cobro tudo. Daí vem para mim uma pauta de cirurgia plástica. Então, eu falo, eu cobro tudo, daí pensa que tudo é tudo, mas enfim. Mas é complicado, né? Porque assim, a gente tem que entregar para vocês uma coisa mastigada, ainda mais hoje em dia, em que a concorrência está muito grande, os sites são muito ágeis, você precisa subir, porque senão a matéria se está concorrendo. Você chegar para o jornalista de redação e perguntar para ele o que ele cobra, você já tem que saber, né? Não dá. E assim, é uma coisa que eu recebo muito, assim, print, né? Dos amigos e tal. Mas fala aí do Brasil Economy. Deixa eu te falar do Brasil Economy. Assim, a nossa proposta editorial, a gente nasceu para ser um veículo pequeno, tá? E pequeno não é ser um veículo humilde nem modesto. Para ser pequeno é o seguinte, o nosso objetivo não é produção de conteúdo em massa. A gente não é um concorrente de agência de notícia. A gente não concorre com a Agência Estado, com a Agência Folha, com a Agência Globo, com o Reuters. Essas agências de notícias fazem muito bem o factual. Então, dólar caiu, bolsa subiu, esse resumo do dia, o factual do dia, as agências cobrem bem. A gente não quer entrar nisso. Né? Então, o que a gente precisa? A nossa proposta de conteúdo? A gente quer ter poucas matérias, poucas eu digo 5, 6, 7, 10 matérias por dia, quando a equipe estiver completa. Né? Hoje a gente publica 5 matérias por dia, 4 matérias por dia, mas são matérias assim, são matérias que a gente busca exclusividade, né? Matérias exclusivas que você vai ler no Brasil Economy, mas você não vai encontrar em nenhum concorrente nosso. Então, o nosso conteúdo precisa ter exclusividade. E aí, a gente precisa, né, dentro dessa exclusividade, ter sempre o CEO falando, o dono falando, o investidor falando, nunca a gente colocar um diretor de marketing, um diretor de tecnologia, a não ser que a matéria seja essa. Ou seja, a gente precisa falar com grandes empresas,
com os CEOs dessas empresas e sempre ter um conteúdo exclusivo. Dito isso, por que a gente... E é legal esse papo, porque é o seguinte, vocês entendendo, né, o mercado da comunicação corporativa entendendo que o nosso conteúdo precisa ser exclusivo com grandes empresas ou com grandes histórias, não adianta oferecer para a gente, por exemplo, um convite de coletiva de imprensa. Coletiva de imprensa vai sair em todo lugar. E nossa proposta de conteúdo, ela contradiz a proposta da coletiva. Né? Então, assim, ela é contrária à coletiva, porque a gente precisa de algo exclusivo. Ou então fala o seguinte, não, eu vou colocar o presidente para falar com você, é exclusivo do Brasil Economy, só vão ter mais 3 veículos. Se tiver 3 veículos no Brasil, como são 4, a gente acabou com a exclusividade. Ou seja, como a gente tem uma equipe pequena, nós somos um veículo pequeno, pelo menos nesse começo, a gente precisa ter um conteúdo mais selecionado, uma curadoria melhor de conteúdo. Por isso que o Brasil Economy, ele se posiciona, claro, como concorrente de todos, mas ao mesmo tempo a gente não quer concorrer com ninguém, sendo um produto, um conteúdo exclusivo nosso. Entendi. Então, o que você lê no Brasil Economy, você não vai ler no Neofeed, e provavelmente você não vai ler no Brasil Journal, e muito menos no Money Report. Ou seja, o nosso conteúdo tem que ser diferenciado, e essa é a nossa proposta, né, de conteúdo, Diego. Então, acho que está bem claro, né? Se você tem uma pauta embargada, se você tem uma pauta que não é exclusiva, e se você tem um CEO de MEI, não é para o Hugo, gente. Vai ser para outro veículo, mas não é para o Hugo, vai ser só pauta exclusiva. Hugo, eu queria também, assim, eu vou passar um pouquinho aqui do horário da entrevista nossa, né? Não vou abrir ainda para o pessoal. Primeiro que a gente começou atrasado, e segundo que eu vou fazer aquela pergunta que todo mundo quer ouvir, que é o caso Hugo Ciro, né? E o pessoal falou, viu, Hugo? Falou lá, você vai perguntar? É claro que eu vou perguntar, né? Bom, assim, para quem não sabe, né, vou falar rapidinho aqui, né, me corrija se eu estiver errado. O Hugo recebeu um press kit, né, e veio grampeado na sacolinha ali, o nome dele, mas veio sem o H, veio Hugo, e veio Ciro, ao invés de Silo, né. E aí o Hugo fez um post no LinkedIn e tal, e teve reação, né, da gente, porque, Hugo, mas né, a gente já mandou o presente, você ainda reclamou só por causa do nome, mas foi o assessor, mas foi o porteiro, foi o motoboy. Que você tirou de tudo isso, Hugo, em relação a essa questão? Os press kits, e além disso, os press kits ainda vêm com o nome errado ainda? Então, esse episódio foi até bom, é uma boa oportunidade de a gente falar sobre ele, porque muita gente, talvez por culpa minha mesmo, entendeu mal. Eu fiz de uma forma, de um tom bem humorado, né? Algumas pessoas achavam que eu estava tirando o sarro do assessor, mas, aliás, antes de fazer aquilo, eu liguei para o assessor, conversei com ele, a gente deu risada no telefone e tal, porque foi um caso engraçado. Hugo Ciro, da revista Isto É Negócios. Então, assim, ele errou tudo, errou o nome do jornalista. Não lembrava disso. Né? Isto É Negócios. E ele errou o veículo, né? E aí, quando eu comento, né, com os colegas assessores, eu falo, gente, assim, por mais que as agências busquem ter muitos clientes, contrate muitos jovens, eu não tenho nada contra os jovens, eu acho que eles têm que ter oportunidade de aprender e tal, mas acompanha. Quando você tem um jornalista muito jovem, e até vou contar uma história depois aqui de quando eu era muito jovem, as bobagens que eu fiz, você tem que ter um jornalista mais sênior orientando, né? Porque isso pode, no fim, na construção de um relacionamento ou na tentativa de emplacar uma boa pauta, isso se destrói. Porque como é que você vai confiar nas informações do release, como é que você vai confiar nas informações da pauta, se o assessor errou o nome do veículo e o nome do jornalista? Você, não dá para confiar em número nenhum que está ali, né, no release. Percentuais, nome dos executivos. Então, assim, é muito perigoso deixar um trabalho de divulgação de conteúdo sensível na mão de uma pessoa que é muito jovem. Conheço jornalistas jovens muito bons, mas nesse caso foi engraçado. Aí eu publiquei no LinkedIn, né,
confia, né? Vai que... E daí teve, assim, houve reação positiva, muita gente entendeu que eu estava fazendo uma brincadeira, fazendo um alerta, gente, toma cuidado com esse tipo de coisa, e teve gente que achou que eu estava humilhando, e não é nada disso, eu estava mesmo fazendo um alerta, uma brincadeira, e dizendo o seguinte, olha, gente, vamos tomar cuidado com os mais novos, porque eles precisam de tempo para aprender, e a gente, como mais velho, como mais experiente, tem a obrigação de dar suporte para eles, né? Então, não, legal, o caso Hugo Ciro viralizou e virou uma... E foi uma discussão boa, porque foi ao mesmo tempo em que esqueci o nome dele agora, falou das garrafinhas nos press kits, né? Ele... alguém lembra aí? Guilherme Guerra, não foi? Foi Guilherme Guerra, boa. Guilherme Guerra falou, não aguento mais garrafinha nos press kits. E assim, também, tom de brincalhão e tal. Então, assim, o que eu costumo falar, e eu falo no grupo de WhatsApp, ao mesmo tempo que o Guilherme Guerra fez isso, gerou uma discussão, né, da importância, e como eu ia falar, como eu falo no grupo de WhatsApp, e o grupo de WhatsApp é público, hoje, alguns jornalistas de redação, eles conversam, falam sobre assessoria de imprensa. Então, temos a Cíntia do Tempo, temos o Zé Henrique, que é muito ácido. O que eu falo? Gente, aproveita, por mais que às vezes eles sejam críticos, tal, aproveita, pega lá aquilo que a pessoa escreveu e veja como que está sendo o pensamento para você se destacar, né? Senão, você vai ser só mais um ali que também não entende direito o que está funcionando por lá. Hugo, e assim, é verdade que você recebeu um presentinho depois, uma xícara? Recebi uma xícara muito simpática, um pedido de desculpa. Aliás, agradeço quem mandou. Tem até hoje aqui, tá na minha cozinha aqui, uma caneca dourada, escrito Hugo. Eu vou pegar aqui para vocês verem. Hugo Ciro desgurpa em nome dos assessores do Brasil e tal. Ou seja, de um episódio engraçado. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Está um pouquinho descascado aqui, mas olha. É de uso, ó. Olha lá, Hugo Ciro. Hugo Ciro. Desgurpa. Aí, é isso. Assessores do Brasil. Ou seja, a gente conseguiu, né? Os mais bem-humorados e aqueles que entenderam a lógica do comentário, de forma alguma eu queria humilhar, menosprezar ninguém, não era isso, e nem expor ninguém. Não citei nome, nunca citei nome de ninguém, e nem da assessoria, e nem do jornalista, nem do assessor. Eu só fiz um alerta porque, assim, esse tipo de erro acaba levando a uma desconstrução de relacionamento. Né? Sim. Se você chama Jorge e eu te chamo de João, você vai falar, pô, mas o cara, sabe, nem meu nome, nem isso. Sabe, nem isso, né? Nem isso. Então, isso é ruim. Mas são detalhezinhos que, no dia a dia, a gente vai calibrando, né? Que é natural que com as redações encolhendo e com as agências crescendo cada vez mais, você tem um descompasso entre quantidade de assessores e quantidade de agencianos e quantidade de redacianos. Isso, E essas coisas vão surgindo, né? Esses problemas vão surgindo. Sim, eu acho que é bem por aí mesmo, né? E, assim, cara, é o fim do mundo errar o nome? Não é o fim do mundo, mas se você já, no seu cartão de apresentação, você já começa assim, o que é o press kit, né? O press kit você quer encantar a pessoa, né? E aí você vai e desencanta, só com uma coisa grampeada. E aí a gente discutiu muito, né? Mas como é que a gente ia fazer se não fosse o assessor? Se fosse um porteiro que grampeou e mandou levar na redação? Ora, aí surgiram soluções. Põe uma etiqueta. Aí a gente, podemos pensar em etiqueta nos press kits e tal. Então, essas coisas que surgem, né, são importantes para a gente também trazer soluções mais interessantes para os dois lados, né? Só um detalhe, esse press kit, na verdade, não era um press kit, era um release impresso. Era só isso? Era um release impresso com um bloquinho. Então, assim, era tinha ali um bloquinho, mas não era nada... Presentinho, entendi. Tudo bem. Mas, assim, acho que é legal você ter esclarecido isso, assim, não que tivesse que esclarecer alguma coisa, mas acho que é bacana, né, a gente
entender as pessoas que não sabiam do caso. Acho que foi um caso muito legal, porque mostrou, assim, que os assessores começaram a discutir, né, a falar sobre esse assunto, gerou muita polêmica. Eu achei que foi bem legal, assim, porque foi meio um marco ali, né? Foi no momento em que a gente começou a falar mais, o Jorge falando, o Guga, o Diego, a Andréa, a Regina, enfim, não vou citar todo mundo, mas a gente começando a falar mais e dar a nossa voz, acho que foi bem legal. Hugo, vamos lá, ó, já tem 3 pessoas com a mão levantada. Eu vou abrir aqui para o pessoal. Você tinha falado que queria falar sobre alguma coisa, um erro seu quando era jovem, né? Quer Sim, contar não, isso antes? coisa simples e rápida, assim. Eu falei que os mais jovens precisam de orientação, porque a gente comete erros, né? E alguns erros são muito engraçados. Esse do Hugo Ciro foi engraçado, mas, assim, eu, no começo de carreira, eu trabalhava no Diário do Grande ABC, lá em Santo André, e eu fiz uma entrevista, e a minha matéria era sobre previsão do tempo. E aí eu entrevistei a Josélia Pegorim, que era da Climatempo, ela é uma meteorologista super renomada, né? E a Josélia Pegorim falou para mim que o ABC estava vivendo um calor em pleno inverno, que é conhecido como veranico, né? É uma onda de calor no meio do inverno. E eu fiz a matéria no Diário e eu escrevi calorito. Calorito? Calorito. Então, assim, ou seja, e a minha editora, na época, a Rita Camacho, ela ria, ela gargalhava. Não foi publicado. Não foi. Não foi. Mas, assim, o veranico virou calorito. Ou seja, foi um episódio também engraçado. Até hoje, fazem piada de mim, quando eu encontro meus amigos daquela época. Ou seja, a gente precisa, quando é jovem, precisa de orientação, precisa de um bom editor, precisa de alguém estar acompanhando, né? E mesmo depois de velho, a gente comete os erros também que são tão engraçados quanto, mas aí a gente tem que aprender a conviver com eles, né? E falando em clima, vou contar um erro meu lá do Agora São Paulo. Saiu no título de uma nota, capital, eu era repórter, eu fiz também o título, né? Aí naquela correria, aí saiu assim, capital enfrenta chuva de granito hoje. Esse saiu publicado. Saiu. E, cara, era a época do Facebook, né? E não era tanto ali rede social, né? Mas, cara, eu fiquei com medo de ser demitido. E aí, cara, começou, eu falei, nossa, vai sair no Facebook, saiu. Aí, nossa, olha o que agora deu, tal. Aí chegou lá no Nilson Camargo, editor-chefe lá do... Nossa, ele era, né, bravão, tal. Ele, de repente... na redação inteira, assim, ele me chamou, falou, Jorge, não vou fazer nada, viu? Nem errando, nem nada, né? Deixa assim. Então, assim, é isso, né? Às vezes a gente... eu acho que essa discussão da gestão é uma discussão muito importante, tanto na redação quanto nas agências, né? A gente vê essa falta de gestão. A gente está com tanta coisa para fazer que a gente não tem tempo de ensinar, né? Mas eu acho que você apontou uma coisa muito importante aí. Gente, eu vou abrir para as perguntas. O Diógenes já levantou a mão faz tempo, então eu vou começar com você, Diógenes. 1 minutinho, tá? Pergunta rapidinha, sem preâmbulos, sem bíblias. Faz a pergunta e o Hugo vai responder. Oi, Hugo, boa noite. Prazer falar contigo de novo. Obrigado, Jorge. Iniciativa sensacional aqui do IBJ, cara. Eu já falei para ele um monte de coisa que eu tinha para falar para ele. Legal falar contigo, Hugo. Eu tô com a mão levantada faz tempo e engraçado que 3, 4, 5 respostas suas remetem ao tema juventude na redação. Você já passou por várias fases na redação e eu lido muito com isso. A pressão das novas demandas de leitores, profissionais dentro da redação e como é que a gente lida com isso, com o novo jornalismo. Você hoje trabalha numa mídia muito especializada, que demanda profissionais muito especializados. Como é que você treina esses jovens profissionais para responderem a uma demanda muito específica, que não pode errar, tem que ser muito preciso naquilo que informa? Obrigado. Ô, Diógenes, obrigado, viu? Um prazer falar com você. E, assim, dentro do Brasil Economy, a gente não tem jovem,
Não porque a gente não queira ter, é porque como a gente tem uma equipe muito pequena, os sócios decidiram por investir numa equipe mais sênior. Então, assim, nenhum ali tem menos de 40 anos, acho que talvez a mais jovem ali tenha 38 anos. 38 anos de idade, nós, né, dos 5 jornalistas, nós estamos em 5 hoje fixos, mais os freelas, né, que fora de São Paulo, a gente às vezes pega freela para cobrir eventos esporádicos, como a AgriShow, teve um repórter lá, Porto Alegre, Rio de Janeiro, então a gente trabalha com esses freelancers e a gente prioriza os mais experientes. Não porque os jovens não sejam bons, eu acho que o tipo de conteúdo que o jovem produz é um tipo de conteúdo que as pessoas consomem o arroz com feijão. E um arroz com feijão bem feito, ele é um bom arroz com feijão bem feito. Agora, se você quiser um prato mais elaborado, você vai precisar de um chefe com um pouco mais de experiência. Então, eu acho que, assim, precisa dar tempo e orientação aos mais jovens. É obrigação dos mais velhos orientar os mais jovens, transmitir conhecimento para esses mais jovens, tanto na abordagem, quanto no texto, quanto na apuração. É obrigação nossa, essa transmissão de conhecimento. Daqui 20, 30 anos, todos nós aqui vamos estar, espero, né, deitados numa rede, contando histórias de quando a gente trabalhava. Então, assim, e os mais jovens vão estar no mercado de... O Hugo deu uma travadinha aí? Travou? Ou fui eu? Ah, não, voltou. Voltou? Ou seja, os jovens de hoje vão estar escrevendo para a gente quando a gente estiver parado. Quanto melhor a gente preparar esses jovens, melhor. E aí você fala o seguinte, mas a gente está entrando na era da IA, e a IA os robôs vão escrever para a gente. Produção de texto é só uma parte do nosso trabalho. A apuração do texto, a inteligência do texto, a abordagem, a interpretação, ela ainda é autoral, ela ainda pertence ao jornalista. Então, por mais que a gente tenha tecnologias, ChatGPT, Gemini e tudo isso que está rolando agora, a gente tem o capital intelectual que a gente precisa investir. Então, respondendo a sua pergunta, Diógenes, os jovens, eles são complementares, ou a gente, né, os mais velhos são complementares aos mais novos, mas eu acho que não há concorrência nesse sentido. O jovem produz um tipo de conteúdo e a gente produz outro, né? Boa. Cris, segunda da fila aí, pode fazer sua pergunta, querido. Oi, Hugo. Oi, pessoal, boa noite. Hugo, obrigado por você estar aí falando com a gente. Eu que agradeço, Cris. Seu tempo. Desculpa não abrir a câmera, mas minha internet não está legal hoje. Hugo, conta pra gente mais do teu veículo. Você falou economia e negócios, né? A gente sabe que economia e negócios abrange aí um leque enorme de assuntos, temas e editorias. Fala pra gente mais assim o que te interessa. A gente já deu para entender exclusividade, etc. Mas assim, né? Tem aviação, tem bolsa de valores, tem fusões e aquisições, enfim. O que interessa mais para você? Então, Cris, a gente não tem esse tipo de seleção. A gente, ao mesmo tempo, gosta de matéria com a Embraer, com a Azul, a gente também gosta de matéria com a Braskem, com a Petrobras, com a Vale. Então, assim, não é o setor de atuação não é um critério de exclusão de pauta. O que a gente prioriza são empresas conhecidas, com executivos conhecidos. Então, assim, entre entrevistar o CEO da Vale ou o CEO de uma startup que fica nos Jardins, é óbvio que, por melhor que ele seja, a gente vai dar prioridade para a Vale. Porque a Vale, ela interessa tanto do cara que mora no Rio Grande do Sul, quanto do cara que mora no Acre, no Amapá, no Rio Grande do Norte. Uhum. Então, assim, o critério de seleção do conteúdo, ele leva muito mais em conta o porte da empresa, ela ser conhecida, do que setor, né? Todos os setores, para a gente, são interessantes, mas a gente precisa ter um conteúdo exclusivo com empresas conhecidas, né? Hugo, então uma startup não tem chance, uma pequena empresa, uma média imprensa não tem chance, só para, né? Não, é importante saber saber. que vai. Não, esse ponto é importante. Sim, a startup tem chance, e tem muita chance. O problema é que, assim, o fato dela ser startup não justifica uma matéria.
Agora, se a startup tem uma boa história, aí justifica uma matéria. Entendi. As grandes empresas, por exemplo, a Vale, Petrobras, a CSN, enfim, a Gerdau, por si só, ela é uma empresa que chama atenção, independentemente do tema. Então, é óbvio que quando uma startup concorre num espaço junto com uma gigante como a Gerdau, como a CSN, como a Petrobras, como a Vale, ela vai ficar em desvantagem. Porque essa empresa ela é desconhecida ou é menos conhecida do que a gigante. Então, não é que ela não tem espaço, é evidente que ela tem espaço, mas a história tem que ser muito boa. Porque hoje, Cris, em cada esquina que você andar de São Paulo, tem uma startup. É verdade. E cada quarteirão tem uma fintech. Padaria virou fintech, loja de varejo virou fintech, né? O bicicleteiro lá, que virou uma startup porque ele criou uma tecnologia. Ou seja, tudo que embarca a tecnologia virou startup. Então, para que ela se destaque, tem que ter uma história muito boa, né? Porque senão ela acaba perdendo. É muito tema. É o famoso inovação no título, né? Eu lembro que a Denise Godoy, disruptivo, inovação. Eu lembro que a Denise Godoy, que é editora-chefe de economia lá do UOL, falou um negócio para mim que foi assim. Ela falou assim, Jorge, se tem inovação no título, eu já nem leio o release, porque todo mundo inova hoje, né? Então, acho que é isso, né? Então, assim, obrigada, Hugo. Boa, Cris. Eu vou passar agora para o Guga. Guga, vai lá, faz sua pergunta. Fala, Hugo, tudo bem? Guga aqui. Tudo bom, Guga? Estão me ouvindo bem, então, né? Cara, pergunta rápida. Você falou do caso do Hugo sem H, que foi um caso de press kit, um presente que deu errado, mas eu queria perguntar se você podia compartilhar um caso que deu muito certo, alguma coisa legal que te mandaram que te surpreendeu. E por que isso te surpreendeu? Que características que tinha essa iniciativa? Você diz em termos de press kit ou de abordagem? Press kit. Olha, tipo um presente, alguma coisa. Para ser sincero, essa técnica, essa tática de press kit, ela só tem eficácia se junto com ela vier uma boa proposta de conteúdo. Porque assim, qual é o elo, qual é a ponte entre o jornalista de redação e o assessor de imprensa, entre o redaciense e o agenciano? É a pauta, é a matéria. Então é o seguinte, por mais que venha um bloquinho, uma caneta, uma canequinha, não sei o que e tal, a efetividade desse tipo de relacionamento só faz sentido se vier com uma boa pauta junto. Então, por exemplo, vamos imaginar que essa caneca do Hugo Ciro seja de uma empresa, sei lá, da Heineken, tá? Então, essa caneca ela é feita com vidro reciclável dos vidros da Heineken. Hugo, vamos fazer uma matéria sobre reciclagem das garrafinhas da Heineken, que conseguiu reduzir tantos milhões, não sei o que, tal. Aí é o seguinte, faz sentido você ter um brinde que tem conexão com a pauta. Então, assim, o que a gente recebe de power bank, de bloquinho, de caneta, mas não tem pauta, não tem conteúdo. E aí, o que eu faço com uma caneca? O que eu faço com um bloquinho? Ele é útil na redação, mas como é que eu transformo isso em pauta? Ele não se converte em pauta, então não tem conversão. Agora, se você tem uma pauta em que o seu brinde, a sua proposta, o seu press kit fala com a pauta, aí funciona. Então, assim, vou dar um exemplo. Uma vez eu recebi na redação um tênis esportivo da... Não vou falar a marca, enfim, recebi um tênis esportivo. Que eu falei, nossa, é um presente caro, né? A gente fica até um pouco constrangido, porque você fala, o que eu vou... assim, é um tênis, e hoje um tênis bom custa o quê? R$1.000, R$2.000, é um tênis caro. Só que daí a pauta era sobre a matéria-prima inovadora que está dentro da sola, que era aquele que grafeno, eu ia falar que o Bolsonaro sempre falava, né? O grafeno. Então, assim, o solado
do tênis continha grafeno, que impulsionava você, ou seja, o tênis e a pauta, elas se falam, né? Eles têm conexão. Aí faz sentido você ter. Agora, um tênis por um tênis, fica uma coisa parecendo que está tentando comprar um espaço no veículo. E isso não tem muita efetividade, né? Então, é mais ou menos... A experiência do press kit, ele tem que ter conexão com a própria proposta da pauta, né? Bacana. Valeu, excelente. Obrigado, viu? Bom exemplo, né, gente? Da gente tentar conectar. Boa, Guga. E também, às vezes, né, Hugo, às vezes a gente quer apenas que a empresa seja conhecida pelo cara da redação, né? Sim. Aí, mesmo que não venha a pauta, não adianta você mandar uma xícara, porque todo mundo manda xícara. Você tem que mandar uma coisa diferente, personalizada, para que a pessoa que está na redação... né? Veja, tá, me mandou um tênis com grafeno, mas não tinha palma. Mas eu lembrei você lembrou da marca, né? Então, assim, às vezes a gente só quer isso, mas ao mesmo tempo é legal essa conexão, né? Nem sempre a gente vai ter, mas é sempre tentar buscar isso, né? Eu vou fechar a live, então, com a pergunta do Vanderlei, que já é 20h53. Vanderlei, manda bala aí, meu querido. Oi, Hugo, boa noite, pessoal. Boa noite, Vanderlei. Hugo, você falou a respeito aí dos erros muito comuns aí dos jovens. Eu também cometi erros no início de carreira, mas eu tenho notado também que tem tido muito erro frequente na internet, né? Seja de jovens, seja de não jovens, né? Eu quero saber, já que o Brasil Economy se propõe a um jornalismo mais de qualidade, com menos volume, mais qualidade de informação, né? Como é que você vê esse quadro hoje no jornalismo de tanta matéria com erro de português, erro de título, e como você também vê o clickbait? Eu vou emendar aqui a pergunta, Hugo, porque no dia que você compartilhou, Vanderlei, aquele do Hugo Gloss, foi você que compartilhou? Como que era? Eu já mandei para o Hugo no meu... por falar em Hugos... Sim. Confundiram... Quem que era? Confundiram... puseram @Hugo Gloss ao invés de... Não foi, na verdade, foi o social media da Câmara Federal. Isso. Falou do Hugo Mota, que é o presidente da Câmara. Isso, era isso. Isso. Deve ter acompanhado isso. Mas é bem o exemplo, né, desses erros. Aliás, Hugo, assim, eu costumo falar com os amigos que se a gente pensar só no português, já é difícil achar uma matéria que saia incólume. Se a gente pensar em português e questões jornalísticas, de, né, um título bem feito, que sem erro, um lead bem elaborado, não passa quase nenhum, né? Muito difícil. Como que você pensa essa questão aí dentro da pergunta do Vanderlei? Então, Vanderlei, a gente, como eu falei, quando eu entrei na Isto é Dinheiro, 17 anos atrás, nós éramos, só na redação da Dinheiro, em 70 jornalistas. Quando eu saí, nós estávamos em 12. É evidente que quando você tem uma precarização, você tem um sucateamento do capital intelectual da redação, quando você deixa de ter 70 pessoas pensando e passa a ter 12 pessoas pensando, e produzindo um volume de matérias quase igual aos 70, você tem um prejuízo à qualidade do conteúdo, né? E aí é o seguinte, quando você tem um mercado que está encolhendo não só em estrutura, mas também em orçamento, você tem uma precarização da mão de obra. Então as empresas passam a pensar o seguinte, bom, eu vou contratar 5 estagiários, pego mais 5 recém-formados, e aí eu tenho uma redação de 10 jornalistas. É natural que você, de novo, eu não tenho nada contra os jovens, mas se você tem uma redação muito júnior, é natural que você tenha um índice maior de erros. Você não tem jornalistas com bagagem, com currículo, com memória, para poder produzir um conteúdo que seja de qualidade para aqueles que são mais velhos. A nova geração, os jornalistas jovens de hoje, na faixa de 20 anos, já nasceram na internet, nunca viveram hiperinflação, nunca viveram confisco da poupança, nunca viveram troca de moeda, não sabe, já ouviram falar do Plano Real, que acabou de fazer 30 anos, né? Ou seja, já nasceram na internet, já nasceram no Plano Real, já nasceram em um ambiente em que não foi o nosso.
Então, assim, não é, um menosprezo à mão de obra, ao profissional jovem. Os erros, eles são proporcionais a esse sucateamento do capital intelectual. Agora, quantas vezes você vai entrar num site, eu vou dar um exemplo aqui, você está entrando no site lá, notícias do mundo, e aí você chega lá, a matéria está errada. Outro dia você vai entrar lá, erro no título. Depois você entra lá, foto trocada. Depois você entra lá, texto mal escrito. O que você vai fazer? Você vai parar de ler, você vai para o outro veículo. Ou seja, como é que você sustenta no longo prazo um veículo em que tem tantos concorrentes bons, né, tantos jornalistas bons, formando equipes em veículos que são jovens, mas que são fortes no mercado, economizando economiza em outra coisa, economiza na cozinha, economiza no café, economiza na limpeza, sei lá, mas não economiza no jornalista. Contrate bons jornalistas. E aquele que não for bom, é um jovem talento, o cara não tem experiência ainda, ele não é obrigado a nascer com experiência, né? Às vezes ele tem anúncio que, quero estagiário com experiência. Como assim, né? Recém-formado com experiência, não dá. Treina esse menino, se ele está disposto a aprender, né? Ele pode não saber, ele pode errar, mas ele tem que estar disposto a aprender. Vai lá e ensina. Esse cara vai estar um dia escrevendo um livro para você ler, ele vai estar escrevendo um jornal para você ler. Então, assim, treina essa juventude. E aí, esse tipo de sucateamento de conteúdo, isso vai se diluindo, isso vai acabando. Mas isso aí, eu posso estar muito romântico, mas é o que eu espero que aconteça, né? É importante você falar, viu, Hugo? Porque, assim, a gente, às vezes, se digladia, né? Então, vai lá, o agenciano fala mal do repórter, o repórter fala mal do assessor, o assessor fala mal do editor. E, cara, eu bato isso muito nos meus posts do LinkedIn. Cara, nós estamos falando mal da pessoa errada. Nós temos que falar mal do sistema, do mercado, entendeu? Da redação precarizada, das agências precarizadas, né? Então, a gente tem que lembrar disso, né? Que tem outra pessoa ali que está tentando trabalhar também da melhor forma possível, né? Sim. Ela não está não te respondendo porque não gosta de você, mas às vezes porque ela recebe muitas pautas e ela tem que ter um tempo, né? Enfim, acho que é importante isso daí. Bom, Hugo, suas palavras finais aí pra gente, por gentileza. Recorde de público, pico de 45 hoje. Dê suas palavras finais aí, Hugo. Bom, rapidinho, então. Eu queria agradecer demais, Jorge, por esse convite. É uma oportunidade muito boa para a gente se conhecer melhor e conhecer as realidades. Eu acho que isso é muito importante. Cria empatia, né? Cria relacionamento sob o ponto de vista de cada um. Isso é muito bom. O único ponto que eu queria acrescentar é a questão do WhatsApp, que é uma questão mais polêmica, tá? Bem rápido. Muita gente interpreta de forma equivocada de que eu não gosto do WhatsApp. Não, eu amo o WhatsApp, eu acho uma ferramenta incrível. Eu só peço para que os assessores não me mandem pautas demais pelo WhatsApp, porque eu simplesmente não dou conta de ler. E isso cria para mim uma frustração, porque eu não consigo responder. Isso cria em vocês, assessores, uma frustração porque eu não respondo, e cria, no final das contas, uma imagem equivocada de que não respondeu porque é arrogante, não respondeu porque está se achando, não respondeu porque a pauta é muito ruim. Não, às vezes a pauta é muito boa, às vezes eu conheço a pessoa e simplesmente eu não consigo responder. Porque 800 mensagens, 700 mensagens por dia, é humanamente impossível a gente conseguir dar conta de responder a todos, né? Então, amo o WhatsApp, podem usar o WhatsApp meu à vontade para boas pautas, né? Para as boas pautas, porque se vocês mandarem só as boas pautas por WhatsApp, eu vou receber 20 WhatsApps por dia. Agora, como todo mundo manda todas as pautas por WhatsApp, chegam 800 pautas por dia. E aí as boas eu não consigo ler. E aí a gente acaba criando uma imagem errada de que a gente ignora a assessoria. Eu não ignoro ninguém. O problema é que humanamente eu não consigo responder. Dito isso, muito obrigado pelo tempo. Hugo, antes do obrigado final, você ou o pessoal da sua equipe aceita encontro de relacionamento, almoço, shopping no final do dia, com o CEO? Aceita tudo, desde que tenha pauta. Boa, beleza. Tá. Manda um tchau aí então, Hugo. Então tá, pessoal, obrigado pela paciência aí, pela
Perfeito, Hugo. Obrigado, cara. E fico à disposição. Pode me chamar quando vocês quiserem. A gente faz uma segunda rodada de papo. Boa. Sucesso lá no Brasil Economy. Pessoal, muito obrigado pela audiência. A gravação vai ficar disponível mais para frente. Valeu, Hugo. Valeu, obrigado. Valeu, Jaque. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.